Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Esta igreja é pastoreada pelo meu amigo, irmão querido, reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus, um grande líder, um homem que tem uma paixão pela obra missionária e pelo crescimento da igreja. E esta igreja é uma igreja bíblica, contemporânea, relevante, acolhedora, uma igreja para você e para sua família. Nós gostaríamos muito que você viesse nos fazer uma visita. Talvez você está desigrejado em São Paulo, talvez você está procurando uma igreja para você e sua família congregarem, e nós queremos receber você com muita alegria. Eu tenho o privilégio de cooperar com o pastor Arivaldo no pastorado desta preciosa igreja. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder algumas perguntas que nos são enviadas. Hoje vamos tratar aqui de 3 perguntas. E a primeira pergunta vem da Daniele Araújo. Pastor Hernandes, em 1 Timóteo 2,4, fala que Deus quer que todos sejam salvos. Essa passagem não poderia contradizer a doutrina da predestinação? Muito bem, Daniele, vamos olhar algumas coisas importantes. Então, deixa eu ler o texto na íntegra. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Duas coisas eu quero destacar. Primeiro, você precisa, ao ler a Escritura, sempre ter cuidado para não entender as palavras fora do seu contexto. Você pega a palavra mundo, por exemplo, porque Deus amou o mundo, lá em João 3,16. Só no Evangelho de João, a palavra mundo tem vários significados. Vários significados. Por exemplo, quando João diz, no João 1,10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Num único versículo, a palavra mundo aparece 3 vezes, e cada vez que aparece tem um significado diferente. O mundo geográfico, né? O mundo físico, material e o mundo das pessoas. Todos, você pode entender todos sem acepção, em vez de todos sem exceção. Esse é o contexto aqui em 1 Timóteo, está falando de reis, de autoridades. Então, o projeto de Deus é que todas as esferas, todos os estratos sociais, todas as etnias, todas as pessoas, não importa a função que ela ocupe, onde ela mora, essa pessoa, Deus tem um projeto da salvação. Um segundo aspecto, Daniele, dessa pergunta, é que a Bíblia tem 2 verdades que caminham paralelamente. A primeira delas é a soberania de Deus na salvação. A segunda delas é a responsabilidade humana. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. A doutrina da predestinação está fartamente posta nas Escrituras. Fartamente. É inegável isso. É inegável isso. Deus tem aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Escolheu-os para a vida eterna, escolheu-os mediante a fé na verdade, a santificação do Espírito, escolheu-os em Cristo, escolheu-os para a fé salvadora. Isto é claro nas Escrituras. Agora, eu não sei quem são esses. A ordem de Deus para você e para mim é ir e pregar o Evangelho em todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Então, costumo brincar que a questão da predestinação é da economia da soberania de Deus, lá da diretoria. Meu papel é aqui embaixo no almoxarifado. Eu não posso querer decifrar os desígnios de Deus. O fato é que meu papel é me arrepender e crer, e meu papel como pregador é pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que Deus deu ao seu Filho, diz Jesus lá em João 6, 37 a 44, esses virão a Ele. Os que vierem a Ele, Ele não vai lançar fora.
Então, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. Esta é a predestinação. O fato é que isso é da economia de Deus e não deva ser matéria, penso eu, da nossa cogitação. Cabe a nós olhar que as duas coisas caminham paralelamente nas Escrituras. Muito bem, agora temos aqui uma segunda pergunta, a pergunta do Juan Pablo Santos. Pastor, como agir com um cadeirante que recebeu o chamado pastoral? Ô Juan, muito obrigado por esta pergunta. Veja bem, a questão das exigências são as mesmas, no sentido de a pessoa ter convicção do seu chamado, demonstrar que tem vocação, tanto no sentido do testemunho interno quanto o testemunho da igreja sobre essa vocação. O preparo é o mesmo. Agora, é claro que a igreja vai ter que dar a esta pessoa vocacionada, preparada, ordenada para o sagrado ministério, as condições devidas para que ele possa exercê-la, com as suas limitações, é claro, mas na plenitude do seu chamado. Então, eu acho que é uma grande bênção quando alguém com as limitações físicas tem um chamado de Deus. Eu tenho amigos, por exemplo, que eram pastores e que sofreram um acidente e ficaram paraplégicos. E o ministério não acabou, ao contrário, eles tiveram ainda até muito mais ação e foram muito mais procurados para serem ouvidos, porque às vezes a pessoa pensa, mas agora está com o coração abatido, está com o coração triste, ele perdeu o ânimo. Ao contrário, exerceram um ministério brilhante de pregação, de testemunho do Evangelho. Alguns adaptaram o seu carro para ele mesmo dirigir, sem depender de um motorista para acompanhá-lo. Já tem toda aquela estrutura hoje, com as tecnologias modernas, da pessoa ter a sua liberdade e exercer o seu papel de deslocamento, de mobilidade e, sobretudo, da pregação mais ampla e plena do Evangelho de Jesus Cristo. Cabe à igreja dar a essa pessoa vocacionada todo o suporte necessário, seja na sua preparação, seja no exercício do seu pastorado. Vamos aqui agora à terceira pergunta, que vem do William Correia. Boa tarde, pastor Hernandes. A paz de Jesus. Queria fazer uma pergunta para o senhor nesse momento de pandemia. As igrejas estão fechadas e eu tenho a minha família no Nordeste passando por um momento difícil. Eu devo devolver o dízimo ou ajudar a minha família? Obrigado, Deus abençoe. William, muito obrigado pela sua pergunta. Veja bem, eu não encontro em lugar nenhum das Escrituras que os cristãos ou os crentes lá do Antigo Testamento foram dispensados da sua fidelidade na devolução dos dízimos por causa de um aperto, por causa de uma circunstância difícil. Não há em lugar nenhum da Escritura algum texto bíblico que ampare a nós esta excepcionalidade. Até porque o dízimo não é nosso. Nós não podemos administrar o alheio, você devolve o dízimo, você não dá dízimo, você paga o dízimo, você não dá dízimo. Eu dou o que é meu. Então, o meu conselho é que nós não podemos nem ficar aquém das Escrituras, nem ir além das Escrituras. Até porque a fidelidade nos dízimos é um ato de fé. Quem não é fiel no pouco vai ter dificuldade de ser fiel no muito. É por isso que o Senhor Jesus Cristo sempre avaliou fidelidade, não quantidade. E ele parabenizou e elogiou aquela mulher viúva que deu uma pequena moeda e Jesus estava lá no gasofilácio observando os ofertantes e gente deu muito dinheiro e Jesus, essa mulher deu mais, porque ela deu da sua pobreza, ela deu da sua escassez. Então, é um ato de fé. Quando você é fiel a Deus no pouco, Deus multiplica a sua sementeira. Então, minha fala para você é, não use o que é de Deus, o dízimo,
para ajudar sua família. Seja fiel a Deus e Deus vai dar condições a você de ajudar mais ainda e de forma mais eficaz ainda a sua família. Eu não posso abrir uma excepcionalidade que a palavra de Deus não está abrindo. Este é o programa Trocando Ideias. Um programa que tem o propósito de responder perguntas que nos são enviadas. E se você tem a sua pergunta, encaminhe para nós e nós teremos todo o prazer de contemplá-la aqui no nosso programa. Eu quero reiterar o convite para você nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, às 8h30 da manhã, às 11 da manhã, às 4h30 da tarde, às 7 horas da noite. Temos também 2 escolas bíblicas dominicais, às 9h40 da manhã e às 5h40 da tarde, para todas as faixas etárias. Você é o nosso convidado. Temos também Conexão com Deus. Segunda-feira, 20 horas, Mulher Esperança. Terça-feira, 2h30 da tarde. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar os nossos programas, as nossas programações, todo o nosso acervo através do canal de YouTube da igreja. Nós temos um rico acervo lá para a sua edificação espiritual. Nós esperamos você com a sua família na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você está em São Paulo, vá lá. Queremos receber você, abraçar você, acolher você e abençoar você e a sua família. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.